FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá amigas, olá amigos. Nós vamos continuar a apresentar pessoas e pesquisadores importantes. Nós vamos apresentar tanto a pessoa, o ser humano por trás do pesquisador. E também dizer o que se faz de pesquisa no Brasil que honra a nossa população e produz melhoria da qualidade de vida. Uma das pessoas que mais representa esse aspecto de estudo de sistemas complexos é o professor Luciano Verdade, do Centro de Energia Nuclear da Agricultura, que coordena talvez um dos mais exitosos projetos financiados pela FAPESP, o projeto Biota. Luciano, um prazer ter você aqui. Explica para nós o que você está fazendo de bom, o que o Biota está procurando abordar. É um prazer estar aqui com você, Paulo. No Biota, hoje em dia, a gente abriu algumas alternativas de trabalho que não existiam antigamente. Uma delas era a da importância que a biodiversidade que é encontrada em paisagens agrícolas tem para a conservação da biota como um todo. Até então, eu creio que a gente tenha vivido um certo conflito, ou assumido um certo conflito entre a produção agrícola que se faz em paisagens agrícolas e a conservação da biodiversidade. Até porque não é preciso ser especialista para saber que a agricultura, se de um lado produz o que a gente precisa para viver em termos de alimento, fibras e serviços, energia também, como biocombustíveis, ela também traz como consequência impactos que são decisivos, que são relevantes para a conservação da fauna e da flora, né? Até pela área que ela ocupa no planeta. No entanto, a gente, quando põe o pé numa plantação de cana, de eucalipto, qualquer que seja a matriz de uma paisagem agrícola, a gente percebe facilmente que ainda existe fauna e flora naquele ambiente. Isso sempre me chamou a atenção. E o que se percebe, a partir dos primeiros resultados dessa linha de pesquisa, é que, apesar de todos esses impactos, a fauna que vive em paisagens agrícolas, não é aquela que transita por elas, mas a que vive em paisagens agrícolas, ela representa uma parcela fundamental da biota que merece esforços conservacionistas e que não é conservada nas unidades de conservação, como parques nacionais, como reservas biológicas, mesmo nos países em que o sistema de conservação funciona 100% bem, o que é raríssimo, acontece em quase lugar nenhum. Ou seja, mesmo que a gente tenha um sistema de conservação funcional, não há exemplo no mundo, mesmo nos países organizados, em que ele possa providenciar conservação da biodiversidade na sua íntegra. Ou seja, aquilo que a gente tem nas paisagens agrícolas é fundamental, é uma parte fundamental da biota que precisa ser conservada, apesar de todos os impactos que a agricultura tem. E a gente tem um outro aspecto ligado a paisagens agrícolas, que é ligado às raças e variedades selvagens das plantas e animais que a gente usa como fonte de alimento, fonte de energia, fonte de fibra. Essas espécies são poucas, na verdade, considerando a nossa biodiversidade do planeta, mas elas provêm de espécies selvagens. E essas variedades, raças selvagens dessas espécies, e aí eu me refiro a galinha selvagem, o boi selvagem, o trigo selvagem, o milho selvagem, essas categorias taxonômicas, essas raças ou variedades, estão entre as categorias taxonômicas mais ameaçadas do planeta. E elas precisam de ambientes selvagens para a sua conservação. Então, hoje a gente parte do que era antes um conflito intrínseco entre a produção biológica, que inclui todas as formas de agricultura, e a conservação biológica, e passa a encarar que nas paisagens agrícolas o que há uma interdependência, porque a agricultura precisa do selvagem para ser sustentável, porque até hoje a gente precisa das variedades selvagens das plantas e bichos domesticados para encontrar resistência a mudanças climáticas, a novas pragas e doenças, a outras alterações ambientais. É um material fundamental para isso. E, por outro lado, a fauna e flora que se encontram nas paisagens agrícolas é uma parte fundamental da biota como um todo que precisa ser conservada e que, em termos práticos, no mundo real, só é em paisagens agrícolas. Então, o primeiro resultado que surgiu dessa linha de pesquisa, em especial do nosso projeto temático,
é que o que era antes visto como um conflito passa a ser visto como uma interdependência. E a paisagem agrícola passa então a ter que ser, primeiro, estudada não só para atender a sua missão de produção, mas também para atender a sua missão de conservação. Isso inclui dois tipos de estudo básico. O primeiro é conceitual. Há conceitos que a gente ainda precisa aprimorar, como o próprio conceito de habitat, que em paisagens agrícolas se mistura um pouco quando a gente passa a ver a matriz dessa paisagem, que é a plantação em si, como habitat de algumas espécies. E isso até hoje não foi muito bem aceito, ou aceito claramente entre algumas áreas da ecologia. Mas há estudos que são aplicados, porque a tecnologia ou metodologia de análise e de amostragem que necessita de desenvolvimento específico, porque não há, e a adaptação que viria, por exemplo, de ambientes naturais, não é perfeita. Então, há estudos tanto conceituais quanto tecnológicos a serem desenvolvidos. E, por fim, dada a importância que a agricultura tem para a sociedade, ela que ainda suporta o que a gente chama de civilização, a gente precisa chegar na política pública, por meio de governança, por meio de certificação. Então, esses são os principais impactos que esse tipo de projeto, e o nosso projeto específico, tem gerado. Então, pelo que entendi, tem que formar uma teoria para estudar essa nova forma de interação que passou a ser mais evidente. Tem que desenvolver réguas para medir isso e, ao mesmo tempo, o que essas réguas fornecerem tem que ser utilizadas para planejamento, para estudos futuros, para regramento, né? E isso é fundamental porque nós vamos precisar da agricultura, como disse, e a ideia é como é que, por muito tempo, né? Mesmo que a gente desenvolva a pílula do astronauta, a gente já sabe que os alimentos que virão não vão vir, como disse o professor Monteiro anteriormente, dentro dos pacotes inteligentes, porque é uma coevolução também da nossa espécie em relação ao tipo de alimento, né, que a gente tem. E isso é um aspecto fundamental para ser resolvido aqui, porque isso não vai vir de fora. Você tem que desenvolver isso para a nossa realidade, para o nosso sistema, né? Então, como é que é a tua sensação em relação a isso? Você acha que o Biota vai conseguir, indo ao final, ao aspecto final, que é a proposição de regramentos e políticas públicas, como é que tem sido esse diálogo? Tem sido, eu creio, surpreendentemente bom e produtivo, porque o primeiro ponto foi que as partes envolvidas numa mesma paisagem ou pedaço de terra se comuniquem, se enxerguem. Então, eu creio que o Biota vem tendo um papel importantíssimo no diálogo entre produção biológica e produção e conservação biológica, tanto na geração de conhecimento, como eu disse, quanto na governança em si. Então, por meio do Biota, em várias circunstâncias, em vários problemas reais, foi promovido, por exemplo, o diálogo entre setores agrícolas e setores ambientalistas, ou as várias áreas da produção agrícola, para a qual há uma diversidade enorme, e do mesmo lado também do ponto de vista conservacionista. Então, esse diálogo permitiu que pesquisas mais relevantes, eu creio que fossem feitas, porque deixam de ser focadas num único ponto e passam de fato a ser multidisciplinares e interdisciplinares, né? A partir desse aprimoramento da pesquisa, tanto conceitual quanto tecnológica, hoje a gente já tem resultado. O Programa Biota tem inúmeros decretos e normativas no Estado explicitamente baseados no desenvolvimento do seu corpo de pesquisa. Então, eu creio que nesse sentido o Biota vem tendo uma missão exemplar no sentido de levar da geração de conhecimento e capacitação humana a aprimoramento da governança nesse processo que a FAPESP vem fazendo como talvez o melhor exemplo no país de apoio à pesquisa no Estado. Isso é um desafio enorme, imagino você fazer com que pesquisadores de diferentes áreas conheçam, pelo menos, entendam o que o outro está falando. Mas você estendeu isso para que exista uma compreensão e um diálogo entre o setor, digamos, de política, de elaboração de políticas, com a pesquisa, que não é, digamos, a regra em nosso país, né? Para coordenar um projeto desse porte, a pessoa precisa ser eclética no intelecto e na alma. E me conta a sua transformação desses temas acadêmicos e da própria pesquisa em poesia. Eu creio, bom, primeiro do ponto de vista pessoal, eu acho que a poesia veio antes, eu comecei a escrever muito cedo.
Mas ela nunca deixou de acompanhar o desenvolvimento pessoal, que a partir de um dado momento incluiu a formação profissional em si. E aí eu tive contato muito cedo, por meu pai ter uma propriedade rural, em que, apesar de ser uma propriedade agrícola, eu percebia, eu entrava em contato com fauna, tinha onça, tinha veado catingueiro, tinha coati. Então essa presença da fauna na paisagem agrícola sempre me chamou a atenção. Eu tive um professor espetacular na Exalc, que infelizmente já falecido, que era o Paulo Sodero Martins, que trabalhava com processo de evolução rápida, mas com flora. E aquilo também me chamava muito a atenção, porque eu intuitivamente acreditava que a fauna também se adaptasse a essa nova realidade. Isso há uns bons quase 40 anos. E, na verdade, hoje é a pesquisa que eu faço. É estudar como a fauna se adapta a essa situação e como essa situação deve se adaptar à fauna. No que toca à poesia, a gente estava conversando, eu acabei de lançar um quinto livro, e que fala, na verdade, hoje coincidentemente, de reflexões filosóficas, na verdade, sobre essa linha de pesquisa. Ele se chama Lobos na Porteira, porque traz o selvagem no contato com o domesticado. E esse contato ele é rico, porque ambos se modificam. O selvagem ele passa a depender do doméstico de certa forma, mas a recíproca é verdadeira. Para que a gente tenha serviços ecossistêmicos, para que a gente tenha polinização, por exemplo, de certas culturas agrícolas, a gente ainda precisa do selvagem. Para que a gente tenha variedades selvagens dessas plantas e bichos domesticadas, podendo fornecer resposta genética às diversas pressões que a agricultura tem, a gente precisa da conservação dessas linhagens selvagens. Só que isso modifica também a natureza humana. A gente tem o lobo do homem, mas tem o homem do lobo, né? E eles interagem. E quando eu acho que pende muito para a domesticação, eu tendo a acreditar que ressurge no ser humano o lobo, o selvagem, e aí num processo mais intraespecífico. É o homem sendo o lobo do próprio homem, e a gente percebe isso na sociedade. Então, o que eu tento fazer com a linguagem poética é complementar, e que eu acho que é natural, deveria ser mais estimulado, a linguagem científica. São formas complementares de perceber e descrever o mundo interno e externo, e creio que no meio acadêmico muita gente tenha uma expressão artística. A gente tem várias ciências nas nossas universidades, mas tem várias artes também na nossa sociedade, e essas linguagens científicas e artísticas são complementares. Então eu creio que a literatura possa ser extremamente útil na compreensão do mundo, tanto quanto ciência, de maneira complementar. E, por fim, o que eu percebo é que uma não só complementa, mas aprimora a outra. Eu creio que a criatividade do meio científico possa ser ampliada com a ampliação de uma cultura artística nesse próprio meio. Como a gente vê, nós vamos ter que acabar, que além da importância da pesquisa, que é vital para um país que investe muito em agroindústria, o agrobusiness, né, como o pessoal fala hoje, a criação de novas formas de compreensão da interação do mundo, digamos, agrícola com o mundo natural. A gente tem por trás disso também pessoas extremamente interessantes que no fundo, sabe, são um monte de gente que são uma espécie de exilados culturais, né? Que não seguiram os caminhos e resolveram criar os seus. Sim. E com uma ideia de cidadania, de melhorar as condições de vida de nosso país. Então, como já disse, não existe lobo mau, né? Existe apenas lobos. Se alguém quiser ver essa história, que eu acho que vale a pena ser vista, ser compartilhada com outras pessoas, esse espaço tão privilegiado, ele vai estar à sua disposição no Futura Play. E esta conversa e todas as demais que compõem esta série estarão lá aguardando para serem vistas, revistas e compartilhadas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.